Oi pessoal, boa noite a todos vocês que vão começar a entrar, se Deus quiser, né? Pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Então, hoje, dia 15 de abril, são 19h30, horário de Brasília, e eu estou aqui, conforme prometido, para falar um pouquinho mais sobre a vitamina D e algumas ervas que têm uma ação na nossa imunidade. Oi, tudo bem, Fabiana? Boa noite, Rúbia, Maria. Oi, Falita, né? Sueli, Adelaide. Eu sei que tá assim de gente fazendo live, né? Agora mesmo tem vários aí ao vivo aí nesse momento, mas eu não. É o que resta pra gente, né? Pessoal que tem, principalmente são profissionais da saúde, eu acho que tem esse comprometimento de estar levando a população que está tão aflita, desesperada, preocupada, né? Saber um pouquinho mais a respeito de tudo que posso fazer para melhorar minha saúde, minha imunidade, de uma maneira, lógico, sempre com comprovação científica, de uma maneira atualizada, de uma maneira com conteúdo que seja evidenciado através dos estudos, que tenham comprovação científica. Então, acho que é muito válido por parte dos profissionais a estarem levando todo esse conhecimento, e ainda mais que as pessoas hoje estão mais em casa, mais disponíveis, né? Penso eu. Então, talvez isso seria bom porque vai preenchendo o tempo de uma forma útil, não é isso? Bom, muito bem, gente. Kátia, Gláucia, eu já fiz essa live, né, de vitamina D já há um tempinho atrás, mas eu achei melhor estar repetindo ela agora com um pouco de um foco maior sobre a parte imunológica, porque tem muitos pacientes me perguntando a questão da suplementação, se pode fazer uso ou não. A gente acabou de ver um pronunciamento do Ministério da Saúde, da OMS, falando sobre vitamina D, então eu quero também estar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Gente, para quem não me conhece, oi Daiane, oi Maria. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional. Atendo aqui na Zona Leste, tenho a Clínica Equilíbrio Nutricional, eu e a doutora Juliana, né? Oi, Fabiana. Ela é minha companheira de caminhada e de exercício todos os dias. A gente, graças a Deus, mora num lugar privilegiado que tem uma área que dá pra gente poder se expor ao sol e poder fazer exercício, que é uma das coisas importantes para nossa rotina agora da quarentena, tá? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho então sobre isso, gente. Vitamina D e ervas com ação imunológica. Em primeiro lugar, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que quer dizer isso? Ela tem maior biodisponibilidade em meio lipídico. Então, junto com A, E e K, ela forma, né, esse grupo de vitaminas lipossolúveis. Tanto é que ela se armazena no fígado e em tecido adiposo. Então ela precisa de gordura para poder se disponibilizar para o nosso organismo. Todas elas, né, que são as vitaminas lipossolúveis, e a vitamina D pertence a esse grupo. Bom, muito bem. Agora, por que será que muitas pessoas estão chamando de pró-hormônio e não vitamina? Afinal, a vitamina D é vitamina ou é pró-hormônio? Ela é pró-hormônio, porque vitamina são substâncias que o nosso corpo não consegue metabolizar, sintetizar por si próprio. A gente precisa comer alimentos que tenham vitaminas. Senão a gente não forma vitaminas. Agora, a vitamina D, ela é um pró-hormônio porque o nosso corpo sintetiza a vitamina D através dos raios solares. Então, ela é muito mais um pró-hormônio do que vitamina, certo? Por isso que se alterou essa nomenclatura, é muito mais atualizada. E como se dá essa questão da metabolização da vitamina D? Bom, muito bem, eu tomei os raios solares, é UVB, né? Então são os raios solares ultravioletas B, que são os mais fortes.
Ele fez aqui eu fiz uma exposição, esses raios, eles bateram aqui na minha pele, e aí o colesterol que tá aqui na minha pele, né, é que vai fazer uma reação fotossintética e vai fazer com que essa vitamina D seja carreada lá pro fígado. No fígado ela sofre uma hidroxilação e aí ela é armazenada na forma de 25-colecalciferol. Dessa forma, a gente armazena, mas quando eu preciso da vitamina D, ela vai lá para o rim e vai se transformar na forma ativa, que é a 1,25-colecalciferol. Então, eu tenho só essa forma ativa quando eu também tenho um rim que consegue fazer essa conversão. Quando eu também tenho um fígado que já fez uma prévia nessa conversão. Então, toda a metabolização da vitamina D depende de um organismo que seja saudável, que tenha um fígado funcionando direito, que tenha um rim funcionando direito, tá? Então, eu tenho para mim tornar ela biodisponível e ir para o lugar que ela tem que ir, cumprir a ação dela no organismo. Agora, gente, depois que vocês já souberam de uma pincelada, bem a grosso modo, oi Barreto, oi Patrícia, oi todo mundo que tá chegando, uma pincelada de uma forma bem sucinta sobre a metabolização da vitamina D, por que será que a gente tem estatísticas que mostram que 70% quase da nossa população tem hipovitaminose D, tem uma deficiência de vitamina D? Primeiro, porque a gente chama de uma heliofobia, ou seja, de um tempo para cá, de 10, 20 anos para cá, né, as pessoas têm medo de se expor ao sol. Foi criado um pânico, né? Lógico, eu não tiro nenhuma preocupação com relação a isso, porque a gente sabe que a exposição excessiva que antes se fazia ao sol trouxe muito problema de câncer de pele. A maior incidência de câncer de pele é pela exposição excessiva ao sol. Mas também não dá para fazer um terrorismo absurdo, né? Que as pessoas às vezes põem o protetor solar para ficar mesmo em casa e no corpo inteiro, né? Então quer pôr no rosto para não ter manchas, porque até a luz fria pode manchar. Eu trabalho aqui do lado de uma janela que tem muita essa claridade. Eu sempre vou proteger, né, o meu pescoço, o meu rosto, porque são áreas que eu não quero que se exponha demais ao sol para não me criar as manchas. Agora, a gente proteger todo o corpo, né, de uma forma excessiva, isso vai fazer com que eu não consiga obter do sol aquilo que ele pode me dar de benéfico. E uma das coisas que o sol dá de benéfico é a síntese da vitamina D. Então, gente, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Nem tanto ao sol, nem tanto à terra. Tem que ter um bom senso, uma exposição inteligente. A gente tem que saber como se expõe ao sol. Ah, pode ser só o braço, pode ser só a palma da mão, pode ser só o pé, não importa. O importante é que a gente tenha uma área do corpo que não faça o uso do protetor solar para que a gente consiga, através dessa exposição, fazer a síntese da vitamina D. Só que isso tem que acontecer com regularidade. Essa regularidade em média, os estudos demonstram que tem que ser em torno de 20 minutos. Em torno de 20 minutos, e tem que ser no sol das 10 horas da manhã às 16 horas, que é onde eu tenho maior incidência dos raios ultravioletas B. Agora, os 20 minutos, gente, depende se eu tenho uma pele com mais ou menos melanina, porque se eu tenho uma pele com mais melanina, que eu sou mais escura, que eu sou morena, que eu sou da raça negra, eu tenho que me expor mais do que talvez isso. Porque a melanina, ela faz uma proteção muito grande para os raios solares. Então eu vou precisar talvez me expor mais. Se eu tenho menos melanina, uma pele mais clara, aí eu vou ter que me expor menos, já é suficiente, mas tem que ser entre 10 e 16 horas, pelo menos 20 minutinhos.
E tem que ter frequência, né? Então, porque se eu tomo só hoje, depois fico 5 dias sem tomar, não vai adiantar. Eu preciso ter, por mais que a vitamina D ela se armazene no nosso organismo, porque como eu falei, como é uma vitamina lipossolúvel, ela consegue se armazenar, eu tenho que ter uma certa constância de fazer a síntese para poder ter o estoque, porque a utilização dela é diária. Tá? Eu não tenho uma utilização dela hoje, talvez amanhã. Não, eu vou precisar da vitamina D todos os dias. Ok? Então tem que ter meus estoques em dia. Bom, muito bem. E a vitamina D, doutora, ela é importante mesmo para a imunidade? Eu vou dizer para vocês que a maioria das células do nosso corpo tem receptores para vitamina D. E se a maioria, o que é receptores? É como se eu tivesse a chave e a fechadura, né? Então, aqui a fechadura seriam os receptores celulares e a chave é a vitamina D. Então, eu tenho esse encaixe da vitamina D nas células em quase todo o meu organismo, quase as células de todo o corpo. Cérebro, coração, músculos, tecido adiposo e também tenho para células imunológicas. Então, gente, se eu tenho receptores para todas essas células, é porque esse nutriente, que é a vitamina D, ele é essencial para essas células, para esses sistemas, para esses órgãos. Senão eu não teria receptores, né, de vitamina D para essas células de quase todo o corpo. E como eu disse, uma das células que tem receptores de vitamina D são as células do nosso sistema imunológico. Então, comprovadamente, a vitamina D tem uma ação na nossa imunidade, tá? E qual é a ação dela? Ela tem tanto ação para nosso sistema imunológico nato, que é aquele que a gente nasce, que é congênito, que a gente herda da nossa mãe, como também ela tem uma ação na modulação, né, do nosso sistema imunológico adquirido. Então, tanto no nato como no adquirido, a vitamina D tem essa ação. Ela ativa linfócitos, gente, que são as células brancas de defesa. Ela aumenta também peptídeos antimicrobianos, que faz com que tenha uma ruptura nas bactérias, nos vírus, nos fungos, e a partir dessa ruptura da membrana dessas células de micro-organismos, a gente vai recrutar mais o nosso sistema imunológico, vai ativar mais o sistema imune. Então a gente tem diversos estudos que comprovam essa ação da vitamina D sobre uma ação benéfica, potencializando, fortalecendo o nosso sistema imunológico, tá certo? E tem até um último estudo da revista Lancet, que é super reconhecida no meio científico, que fala que também pode acontecer o contrário, que o próprio envelhecimento, que próprias doenças inflamatórias podem dar déficit de vitamina D, e que isso aí levaria esse déficit a um prejuízo no nosso sistema imune. Então é ao contrário que a Lancet provou em alguns estudos, mostrou um estudo falando sobre isso, que o envelhecimento, doenças inflamatórias vão dar déficit de vitamina D e consequentemente baixar nosso sistema imunológico. Seja por uma via, seja por outra, o que importa é que ela tenha ação comprovada no sistema imunológico. Lógico que entre outras ações importantes, como eu disse. A gente sabe, e quem está me assistindo aí, que tem doença autoimune, sabe que hoje um dos tratamentos é altas dosagens de vitamina D. Porque pacientes que têm doença autoimune têm deficiência de vitamina D. Então, são tratamentos hoje muito eficazes para combater a artrite reumatoide, lúpus, psoríase, entre outros. Então, gente, não tem como a gente negar essa relação da vitamina D com o sistema imunológico. Agora, o que disse, né, o que eu quero falar para vocês, com relação ao, não sei se vocês escutaram aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui fazendo as perguntas, aqui ó, Santos Samelo,
Nossa, fiz exames e estou com a deficiência de vitamina D. Então, como você, eu digo para você que pelo menos 60% da nossa população tem hipovitaminose. Então, uma das causas, eu falei para vocês, que é aquela fobia do sol, né? A outra causa é uma causa genética, que às vezes a gente tem uma metabolização com deficiência para a vitamina D. Com esses exames hoje que a gente tem, genéticos, a gente pode identificar se tem algum polimorfismo que expressa uma deficiência de metabolização de vitamina D. Outra coisa é a questão que a gente pode ter do tecido adiposo e da cor da pele. Às vezes, a questão da quantidade de gordura, ou se eu tenho muita melanina, eu também dificulto a questão da síntese da vitamina D no meu organismo. Então, eu não me expor ao sol, a questão da idade, é lógico, o próprio envelhecimento, doenças inflamatórias, condições genéticas, a questão de se eu tenho muita melanina, se eu tenho muito tecido adiposo. Então tudo isso pode ocasionar uma deficiência, pode estar ocasionando uma deficiência de vitamina D. Sem contar que também em paralelo a gente não pode esquecer que antes não era protocolo de fazer exames de vitamina D. Isso começou de um tempo para cá. Então muita gente tinha deficiência de vitamina D sem saber que tinha deficiência. Ela apresentava às vezes alguns sintomas, dos quais eu vou colocar para vocês quais são da deficiência de vitamina D, mas como ela não fazia exame, ela não sabia, nem imaginava que poderia ser por isso. E aí os estudos começaram a aparecer em relação à importância da vitamina D ou do pró-hormônio D no nosso organismo. E aí então começou a se fazer com mais frequência os exames e aí começou a se detectar então essa deficiência de uma maneira muito acentuada. Aí eu tenho só, por exemplo, pessoal do norte e nordeste pode ter hipovitaminose, se lá tem constantemente sol? Às vezes pode ter. Se é uma pessoa de uma pele mais escura, ou tem muita obesidade, ou então ela tem já uma idade, ou tem doenças inflamatórias, pode ser por outras causas. Entenderam como é que se coloca essa deficiência? Deixa eu tomar água. Aí, o nosso ministro da Saúde, de comum acordo com a Organização Mundial da Saúde, falou outro dia sobre a questão da vitamina D. Qual a melhor forma de absorção para quem está deficiente? Já vou falar, Rose. Calma, eu vou falar sobre tudo isso, viu? Eu só não quero pular aqui para não perder o fio da meada, entenderam? Eu não quero perder o raciocínio. Muito bem, olha só, Eliane. Veja bem, eles falaram que não existe uma vitamina, que não existe uma vacina, que não existe um remédio ainda conclusivo, com estudos conclusivos, que vão combater o coronavírus, ou o Covid-19. Então, a gente sabe disso. Ainda não existe, não tem ainda um consenso, tem a hidrocloroquina, enfim, que tem muitos pacientes que se deram bem com o uso dela, junto com o antibiótico, enfim, mas não existe ainda uma conclusão efetiva com relação a isso. Muito menos que uma vitamina vai fazer a diferença nessa questão. E a gente sabe que não é a questão, a gente não vai deixar de ter o coronavírus por tomar vitamina D. Não, o coronavírus, a gente vai pegar através de um contágio. Eu vou ser contaminado ou não pelo coronavírus? Através do contato, da saliva, das gotículas, da mucosa, né? Porque eu pus a mão, porque alguém falou e espirrou as gotículas, alguém espirrou, eu pus na mão num utensílio que estava contaminado, né? Eu esbarrei, eu tive em contato com a pessoa. Então a gente sabe que é o contato com o vírus que vai contaminar a gente. Ok, agora, o que eu digo é que uma pessoa que ela tem, além da higienização, os cuidados todos, que está com isolamento, que está com distanciamento também social, se ela tiver uma alimentação adequada, saudável, sem deficiência de nenhum nutriente,
né? E se ela tiver um controle emocional, ela dormir bem, ter um sono reparador, mantiver a prática regular de exercícios, essa pessoa pode até ter o contato, se contaminar pelo coronavírus. Só que aí os sintomas que ela vai ter vão ser mais brandos, vão ser mais leves e vai passar de uma forma mais rápida. Por quê? Porque essa pessoa tem um status nutricional melhor, um organismo mais potente para poder combater. Diferente se o vírus acometeu uma pessoa que já tem idade, que é o grupo de risco, ou mesmo que não tem idade, mas é uma pessoa que se alimentou mal a vida inteira, ou está se alimentando mal, tem deficiência de nutrientes, né? Uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente, que mudou toda a rotina de acordar, de levantar, não faz exercício. Então essa pessoa, se for contaminada, é uma pessoa que vai ter, muito provavelmente, uma reação diferente com o vírus alojado no seu corpo. Diferente no sentido de ser um pouco mais grave. Pode ser, o risco é maior. E inclusive se ela tiver deficiência da vitamina D, entre outros nutrientes. Já que a gente sabe que a vitamina D, que a vitamina C também é outra vitamina que é importante para o sistema imunológico. Se eu tiver carência da D, da C, da E, de magnésio, de zinco, gente, de cobre, todas essas vitaminas e minerais, elas ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico e devem estar presentes no dia a dia na nossa alimentação. Só que, como eu falei para vocês, grande parte dos nossos pacientes tem a deficiência. E aí, se grande parte já tem a deficiência e outra parte já não está comendo direito, então a deficiência vai piorar. Outra parte não se expõe ao sol, né? Como eu estou falando para vocês. E então isso piora, até porque, gente, a alimentação ela só consegue contribuir com a vitamina D 20%. Porque eu vou falar para vocês quem são os alimentos fontes de vitamina D. 80% são os raios solares. Como eu falei que essa questão dos raios solares está muito, para nós aqui em São Paulo, muito obsoleta, então aí a gente tem que apelar para a suplementação. Porque a maioria dos exames que eu pego, pelo menos quando fazem, está na deficiência. Entenderam? E as fontes de vitamina D, quem são? São os peixes de água fria, salmão, arenque, cavalinha, são esses peixes, ovos e os laticínios. E se eu sou vegetariana, eu tenho aí os cogumelos, tá? Então eu não tenho muitas fontes de vitamina D. Como eu falei, é 20% só que ela vai cobrir do requerimento. Então, eu concordo, gente, em parte com o nosso ministro da Saúde, com todo o respeito e reconhecimento do profissionalismo, da competência e da Organização Mundial da Saúde. Quem sou eu para poder debater com eles? Só que a gente tem que entender um todo. Eu não acho que as pessoas têm que tomar vitamina D e não se preocupar com mais nada. Não cuida da alimentação, não faz exercício, não se expõe ao sol, né, não dorme direito, não tenta se equilibrar emocionalmente, aí não vai adiantar só tomar, nem se for balde de vitamina D, não vai adiantar. Eu sempre repito isso para vocês, gente, uma andorinha só não faz verão. Não adianta só vocês se deterem no suplemento, tem que fazer um todo. Né? O exercício de casa tem que ser feito, a lição de casa tem que ser feito como um todo. Porque o organismo da gente, ele trabalha de uma forma sincronizada, né? Tudo está relacionado. Então não adianta eu desconectar a minha parte emocional com a minha parte física, minha parte imunológica com a minha parte hormonal. Não vai adiantar, tá? Eu tenho que trabalhar dentro de um equilíbrio metabólico melhor possível, principalmente agora. Eu estou focando a vitamina D porque eu sei que ela tem grande ação e que as pessoas estão muito preocupadas com elas. Mas eu já estou abrangendo isso para todo o restante, tá? Então, falei para vocês. E quais são os níveis de vitamina D adequada? Olha só. Aí, Eunice, já falei as fontes. Aí, vamos lá. Olha só, tem muita gente aqui nessa live. Fiquei super contente aqui. Muita gente interessada. Socorro Arruda, Cleo, Vivi, olha só.
Raperjaque, Juliana, não tomo sol, mas precisa tomar, sol é vida. Porque assim, a vitamina D não tem só ação no sistema imune, ela tem uma ação importantíssima na nossa saúde óssea. A gente precisa da vitamina D para carregar o cálcio para o osso. Principalmente as pessoas que já têm osteoporose, osteopenia, ou são pessoas que já têm certa idade, acima de 60 anos, gestantes, lactentes, não pode ficar com deficiência de vitamina D, não pode, porque a massa óssea ela vai ser muito prejudicial para isso, né? Vai ser acometida. Ela tem importância na parte cardiológica, na parte cerebral, na parte hormonal, na redução de peso, na questão do controle emocional, na diabetes. Então é muitas ações, como eu falei para vocês, como ela tem receptores praticamente em todas as células do nosso corpo, ela é muito importante, a ação dela é muito abrangente, embora eu tô focada aqui com a imunidade. Tá bom? Gente, a gente só vai saber se tem deficiência, na maioria das vezes, pelos exames laboratoriais. Porque para ter sintomas com relação à deficiência, você tem que ter uma boa deficiência mesmo. Se você pode ter fraqueza muscular, você pode ter um comprometimento na massa óssea, como eu acabei de falar, comprometimento hormonal, cardíaco, diabetes. Então a gente pode ter tudo isso que ela beneficia. Se eu tiver muita deficiência, eu vou ter problemas, né? É praticamente óbvio isso. Aí eu fiz exames. Ok, eu vou colher o exame que é 25 colicalciferol, que é como eu armazeno a vitamina D. Aí sempre junto eu faço vitamina K, porque elas agem em sinergia. A vitamina K sempre tá junto aí, coordenando a vitamina D junto. E o PTH, que é o paratormônio. Então, quando a gente pede exames laboratoriais para poder analisar a vitamina D, a gente pega a 25 colicalciferol, vitamina K2 e aí eu também peço o PTH, ok? Muito bem. A deficiência tá abaixo de 30, o ideal é estar entre 30 e 50. Então, entre 30 e 50 eu tenho a normalidade. De 40 a 50 eu tenho ideal, é ideal. E abaixo de 30 é deficiência, né? Vamos colocar que é insuficiente. Agora, tem gente que tem abaixo de 10, que é mais deficiente ainda. Então, níveis normais, de 30 a 50, guardem isso. De 25, colicalciferol. Abaixo de 30 é insuficiente. E quando eu tenho uma toxicidade de vitamina D só acima de 100, é muito difícil. Eu peguei raríssimos pacientes que tiveram aqui uma vitamina D acima de 100. São metabolizadores diferentes. Às vezes você dá um pouco de vitamina D já sobe muito rapidamente. Então aí é outro polimorfismo, tá certo? Só essas pacientes mesmo, porque é muito difícil ter pacientes com altas dosagens de vitamina D. Bom, e por que eu tenho que dar a vitamina K com a vitamina D? Para quê? Para que esse cálcio, a vitamina D, como eu falei para vocês, ela ajuda a levar o cálcio para o osso. Para mim ter certeza que esse cálcio vai para o osso, né? Então eu dou a vitamina K junto, que é um veículo que ajuda a fazer isso. É uma vitamina que ajuda, tá? Agora, se eu não der a vitamina K e der muita vitamina D, eu posso, e sobrar muito cálcio, que ele não vai para o osso, eu posso fazer uma calcificação de tecidos moles. O cálcio vai para onde não é para ir, tá? Então, para mim ter certeza que o cálcio vai lá para o osso, eu tenho que dar a vitamina K junto com a vitamina D, tá bom? Esse seria o ideal. Muito bem? Ok. Bom, aí eu só dando um parênteses com relação a isso. Então, gente, falei dos exames, falei das dosagens, intoxicação é muito raro acontecer e falei que então existe a possibilidade da gente fazer a suplementação. Como é que a gente faz a suplementação da vitamina D? Não é para vocês fazerem, lógico. Nilza, eu sou uma aqui. Boa noite, Ângela. Respondi você só agora, né? Bom, qualquer suplementação, quem tem que fazer, gente, são só nutricionistas, médicos, né? Então é um dermatologista, talvez, que evidenciou isso. São profissionais da área da saúde. Então não é para vocês fazerem suplementação,
por favor, porque senão isso pode correr em problemas maiores do que se não fizesse. Vamos se deter nessa parte de alimentos e na exposição ao sol. Por favor, sempre que possível, vai na varanda, né? Toma sol no braço, né? Fica no carro quando vocês estão dirigindo, lógico, num lugar que seja mais seguro. A gente tem até esse problema da segurança, de pôr um pouquinho só o braço para fora. Agora, quando eu vou suplementar, eu tenho que ter o seguinte critério. A partir do momento que eu faço o exame e preciso aumentar 10 nanogramas por mililitros de vitamina D, eu vou ter que usar 1000 UI de vitamina D por 60 dias. Então vamos supor que eu tô com 30 de vitamina D e eu quero para essa paciente 40. Então eu vou colocar 1000 por 60 dias, né? 1000 UI. Daí eu doso outra vez para saber se ela atingiu essa quantidade que eu queria, né? Isso é mais ou menos uma tabelinha que a gente acaba ajudando na suplementação. Fora isso, gente, a gente não pode esquecer que tem alimentos que são, não é contraindicados, que não deveriam ser consumidos quando eu quero, ou pelo menos tem que ser reduzido quando eu quero biodisponibilizar ao máximo a vitamina D. Então, a bebida alcoólica, os farináceos, os açúcares, os carboidratos, eles prejudicam muito a absorção da vitamina D. Além disso, os fosfatos, que na maioria dos alimentos que são industrializados, contém, porque o fosfato ele é um ingrediente conservante. Então, quem consome muito alimento industrializado, olha agora com essa quarentena, ficar consumindo tudo de saquinho, congelado e tudo mais, tem preguiça de fazer uma alimentação saudável, caseira, e aí ainda por cima toma muita bebida alcoólica para poder amenizar aí a ansiedade, o estresse. Já que eu tô confinado em casa, a gente vai para a 5ª semana, ansiedade, problemas econômicos, financeiros, enfim, tudo junto. E ainda se joga no carboidrato também por causa da ansiedade. Aí não adianta, porque a vitamina D que vocês estão consumindo, ela vai ter menos biodisponibilidade, porque esses alimentos acabam prejudicando o aproveitamento dela pelo organismo, tá? Bom, e aí, gente, era isso que eu tinha para falar, né, com relação a vitamina D. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu vou para as ervas, viu? Muito bem. Oi, Edna, tudo bem? Vamos lá, quem tem pergunta aqui? Vou acenar aqui. Oi, gente. Aqui, vamos lá, você é top. Muito bem, eu quero responder quem tá entrando aqui. Aí. Boa noite de Janeide Soares, Débora Kelly, boa noite, doutora Beijinhos, Isabel Silva, oi, Giane, oi, Dalva, Josi, pergunta, ai não, meu Deus do céu, ai. Aí, oi, gente, eu vou apertando aqui, eu aperto errado, acontece isso. Bom, então, sobre a vitamina D, eu acredito que eu tenha sido clara com relação a isso, né, gente? Então, é o sol, os alimentos fontes, 20 minutos, se suplementar tem que ser com o profissional, que ela tem sim ação sobre o sistema imunológico, mas ela sozinha não vai fazer com que vocês fortaleçam o seu sistema imune na totalidade o suficiente para poder combater uma contaminação do coronavírus, tá bom? Agora, as ervas que eu uso bastante também para imunidade, gente, é a equinácea. Equinácea é uma margarida, né, da família das margaridas. Ela é cor-de-rosa, muito linda, e ela melhora muito a questão da imunidade. Então eu prescrevo muito equinácea, eu deixo ela até assim na manga, né, como uma outra possibilidade, caso haja necessário, porque a equinácea tem muita comprovação, muitos estudos com relação a ela, tem que ser suplementada, né? A gente dá ou na forma de cápsulas ou na forma de tintura, ela só não pode ser usada para gestante, lactente e crianças, tá? Outro que eu dou muito também é o cogumelo Ganoderma.
Ele vem da medicina chinesa, é muito legal. Esse cogumelo é um cogumelo, é o reishi, né, que a gente fala da medicina chinesa, e ele tem uma ação também em fortalecer o sistema imune muito boa, né? Então, cápsulas de 350 miligramas à noite é excelente. Então, ele vem da medicina chinesa, que é o cogumelo Ganoderma lucidum. Outro importante também é o Epicor, que é um outro substância que a gente dá muito também para a imunidade. E é lógico, entre as ervas eu não poderia falar sobre a cúrcuma, que na verdade é uma especiaria, que também tem ação anti-inflamatória e melhora o sistema imune. Muita gente está fazendo um shot, que é legal. Então aí a cúrcuma com a glutamina, água com limão, né, e própolis. Excelente. Né? Então isso tudo é um shot da imunidade, dá pra gente fazer. É bem interessante também. Não deixa de usar a cúrcuma, tá? A cúrcuma é o açafrão da terra. Então é importante tanto nos temperos, como fazer o shot, ou põe no cafezinho, ou põe na bebida vegetal. Enfim, é importante fazer o uso diário, tudo isso que eu tô falando, lógico. E também o própolis, gente, sempre oriento ou verde ou vermelho, são os dois melhores. Própolis sempre na solução alcoólica, é outra erva importante para a imunidade, né? O própolis, quer dizer, na erva não, ele vem da abelha, né? Então é importante o própolis, ele tem, lógico, muita comprovação com relação à imunidade. E eu gosto mais de dar na solução alcoólica porque a gente acaba abstraindo mais todos os compostos que ele tem no álcool do que na água. A água a gente só dá para as crianças, tá? Ou para quem não pode consumir nada alcoólico. Então, aí a gente vai fazer a solução em água. Mas, geralmente, são de 10 a 20 gotinhas que a gente pode pôr num chá, ou tomar ele à noite, o própolis verde, ou então a gente pode fazer de manhã em jejum, com limão, com água com limão ou com chá também. Os dois momentos que eu posso dar o própolis aí que é melhor. E eu vou falar para vocês, além da equinácea, do cogumelo Ganoderma, do Epicor, da cúrcuma, do própolis. Gente, não esqueçam de dois, na verdade, alimentos, que é o alho. Eu sempre peço para consumir 1 ou 2 dentes de alho crus, que tem uma ação bárbara como antimicrobiano, antibacteriano e antiviral. E também o pimentão. Eu até coloquei hoje ele na minha refeição do almoço, eu falei que eu ia falar sobre ele. Pimentão, gente, é um alimento, ele não é uma erva, nem uma especiaria. Mas ele é muito esquecido, as pessoas pensam muito na laranja, no limão, vitamina C, mas um dos alimentos mais ricos em vitamina C é o pimentão. Então não deixe de consumir o vermelho, o amarelo, para quem não faz o verde que acha indigesto, né? Cru se possível, porque a vitamina C não tem estabilidade no aquecimento, ela se perde. Então olha, é muito legal. Além disso, ele tem todo o complexo B praticamente, tem vitamina A, tem vitamina K. Então eu gosto muito de estimular o consumo do pimentão. Pimentão, alho, cúrcuma, própolis, são todos eles de fácil acesso para vocês. Outra coisa, o gengibre, não posso esquecer de falar dele, anti-inflamatório, antiviral. Adoro dar gengibre também. Nesse momento é hora também da gente usar o gengibre. Pode pôr água, pode pôr na água só, não deu tempo de fazer infusão, ou faz o chá, não tem problema. Infusão não, é chá, tem que ferver na água o gengibre porque ela é uma parte dura da planta. Então 3 minutinhos pode ferver aí para poder fazer uma extração melhor do gingerol. E outro também que eu gosto muito para imunidade é o Panax Ginseng. Também eu uso bastante para fortalecimento do sistema imunológico, vitalidade, controle do cortisol, que é importante porque agora eu sei que as pessoas estão, né, com cortisol às vezes alterado, porque tá mais ansioso e tudo mais. E o ginseng também tem essa ação bacana sobre isso, né? Então, gente, são todas possibilidades, tanto alimentares como fitoterápicos. É lógico que a alimentação como um todo tem que ser rica de muitos vegetais, de legumes, de frutas, né? Porque isso não pode faltar, porque eu tenho muita riqueza de nutriente aí. Fora isso, a questão da vitamina D, que eu foquei bastante hoje nela, e dessas
dessas ervas, especiarias e desses 2 alimentos aí em particular, o pimentão e o alho, para vocês não esquecerem, tá? Então, gente, lembrando, é estilo de vida saudável. É isso. Além disso, é vocês terem rotinas, né? É vocês fazerem toda a parte de orientações na higienização, né? Do isolamento e do distanciamento. Vamos ter paciência mais um pouco, porque o futuro depende de cada um de nós, né? Cada um de nós, como eu postei outro dia, tem interesse para que isso acabe da melhor maneira possível, né? E o mais rápido possível. Então, faça a sua parte. E ninguém vai poder cuidar de você senão você mesmo, né? Ninguém pode comer por você, tomar sol por você, controlar seu emocional. E uma coisa boa, gente, puxa outra coisa boa. Quando a gente começa a fazer as coisas certas, consequentemente, você vai controlar mais a ansiedade, vai fazer opções melhores na alimentação, vai manter mais todos os nutrientes adequados, como eu falei para vocês, que são importantes, vai conseguir controlar melhor o estresse, ter um sono melhor. Agora, fez tudo, começou a bagunçar tudo, vai bagunçar todo o resto, tá? Então, olha, gente, tudo que eu falei, espero ter contribuído um pouquinho mais com as informações para vocês poderem se manterem. Afinal, a gente tá finalizando uma 4ª semana, entrando para 5ª, não tá fácil para ninguém, né? Eu acho que não tem pessoas que digam, ah, não, para mim eu tô tirando de letra. Não, eu acho que ou de um jeito ou de outro, cada um de uma maneira tá tendo suas preocupações, né? Não tá sendo fácil os seus pesos, mas também tá tirando de tudo isso um grande aprendizado, uma reavaliação nova de vida, de pensamentos, de valores. Eu acho que tudo isso aconteceu, não é por acaso. Talvez a gente tenha que ter passado por isso para ter um outro sentido na nossa vida, na nossa humanidade, no nosso mundo, como seres humanos, como espiritualidade, enfim, como seres mais evoluídos. Então vamos pensar por esse aspecto que de tudo, todas as coisas ruins que acontecem com a gente sempre tem que tirar um proveito melhor, um aprendizado, um amadurecimento, um aperfeiçoamento, tá? Então, ó, um beijo para todos vocês. Essa live vai ficar por 24 horas e futuramente eu vou colocar ela no YouTube, se Deus quiser, que eu vou conseguir gravar. Tá bom, gente? Um beijo grande. E olha, vou adiantar para vocês agora da live que amanhã eu vou fazer uma outra live compartilhada com uma pessoa muito querida minha. E o tema vai ser muito legal, que vai ajudar muito vocês também, tá? Espero, né? Eu vou postar já do que vai ser a live amanhã, tá bom? Ó, um beijo grande pra vocês, tá? Fico aguardando vocês amanhã, sem falta. Um beijo, até, gente. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau.